Olá, seja bem-vindo aí a mais um simulado. E esse simulado é o nosso primeiro simulado de AFO, Administração Financeira e Orçamentária. Olha, não tem outra forma de você obter aí bons resultados e sua aprovação, se não for por meio do treinamento. Já tem aquelas frases célebres, né? Treinamento difícil, combate fácil. Eu que fui do Exército Brasileiro, ouvi muito isso lá como sargento e como tenente também. Treinamento difícil, combate fácil. Isso é muito comum nos esportes e no meio militar, na disciplina ali, que você treina exaustivamente até buscar ali o máximo ali da sua capacidade de exercer aquela atividade, seja uma formatura, seja uma apresentação de uma dissertação, seja um trabalho de conclusão de um curso, ou seja, você aí na busca da sua nota máxima no concurso. Então, elaboramos um simulado de AFO. São 6 questões, 3 questões de múltipla escolha da banca VUNESP, lá do estado de São Paulo, depois vamos falar um pouquinho mais dela, e 3 questões da banca SEBRASP, o nosso antigo raiz aí, CESP. O CESP tem dominado aí os concursos, sendo responsável pelos principais concursos aí pelo Brasil afora, concursos nacionais, concursos aqui do DF, né? Por exemplo, concurso da Polícia Civil aqui do DF, tanto para escrivão quanto para agente, está por conta aí sobre a responsabilidade do CESP. E a VUNESP já é tradicional lá em São Paulo, organizando vários concursos no âmbito municipal, estadual também, e principalmente o vestibular, né, da Unesp, que é a Universidade Estadual Paulista lá, que a VUNESP é responsável já há décadas aí. Então, vamos lá treinar AFO? Então, com essa cabeça aí, né, com um treinamento bem difícil, com esforço máximo, você vai compreendendo aquele jeitinho da banca, pegando como ela cobra aquele assunto, qual assunto que ela se dedica mais, se é mais literal. A gente vai perceber que a VUNESP mais literal, e já o SEBRASP insere uma ou outra ali, interpretação ou palavra, que é diferente da literalidade, tá bom? Vamos juntos aqui? Eu acho que você baixa o nosso site lá, né, o PDF, baixando o PDF você executa as questões, calcula aí cerca de 2 minutos para você resolver cada uma das questões, e lógico, o objetivo aí é você acertar todas, não deixar nenhuma de fora. Uma ou outra mais difícil, você vai ver que em algum outro simulado teve questão anulada pela banca, mas é dessa forma que você vai buscando a perfeição aí e aumentando as chances de você ser aprovado. Vamos lá? Chega de conversa, vamos partir para as questões, fazer a primeira aqui. E lembrando que essa primeira prova, das 3 questões de múltipla escolha da VUNESP, foi um concurso para o Exército Brasileiro e eu me baseei no gabarito preliminar. Então é claro que se houver alguma mudança depois, você confere lá no nosso site onde vai estar o PDF, que eu vou deixar marcado lá, se a banca por algum motivo resolveu cancelar aquela questão, ou anular, quer dizer, né? Vamos lá então? Questão primeiro, partindo aqui para as questões. A primeira questão, ó, em cima você tem aqui a questão número 1, do lado a gente vai colocando o gabarito, e isso vai na sequência, são 6 questões, e você eu tenho certeza que vai se sair muito bem. Então, VUNESP, e lógico, todas as nossas questões do ano de 2020. Não foram muitos os concursos aplicados em 2020. Então, por isso que eu fiz questão, do critério foi trazer questões de 2020 para a gente tratar nos nossos simulados aqui de AFO. Vamos lá então, o concurso é o curso de formação de oficiais do quadro complementar do Exército Brasileiro. A área era a administração, só tinha 3 questões de AFO nessa área de administração. Eu trouxe as 3 aqui para nós fazermos durante os nossos simulados. Vamos lá? Vamos juntos. Ó, a respeito da finalidade dos créditos extraordinários e de sua autorização legislativa, assinale a alternativa correta. Então, 5 itens, você vai lembrar aí como você faz essa questão de crédito. E vamos ver nos nossos simulados que os créditos foi um dos temas mais cobrados, foi os créditos adicionais, né? A gente sabe que tem 2 tipos de crédito. Aquele crédito ordinário, inicial, que está lá na lei orçamentária, e tem o crédito adicional. Adicional, né? Ele vem depois da publicação da LOA. Então, tem 3 tipos de crédito. E lembrando aqui da característica, ó, lembra? O crédito extraordinário é aquele que, no caso da União, vem por meio de medida provisória. Então, o presidente elabora ali a medida provisória, promulga e publica. No outro dia, né, a partir da publicação, aquela medida provisória está valendo. E ela vai para o parlamento? Vai.
mas aí é só para ratificar. Já está aberto ali o crédito extraordinário. Então precisa de autorização legislativa? Se ela já está valendo, o Congresso só vai o quê? Ratificar aquilo. Se ele disser que não aceita, o dinheiro já até foi aplicado. Então não precisa aqui de autorização legislativa. E veja, a medida provisória ela não vem a reforço de nenhuma dotação. Ela é um crédito para aquilo que não estava previsto, não é reforço de dotação. Então ela é para algo novo, né? Por isso que chama mecanismo de retificação, né, os créditos adicionais. Então, crédito extraordinário é para aquilo, é algo novo, assim como crédito especial. Então veja, 2 itens aí. Não precisa então da autorização, né, de prévia autorização legislativa, e não é para reforço. Com isso, ó, deixa eu tocar aqui para frente. Antes da gente ler tudo, você já vai ver como é que vai ficar muito mais fácil, ó. Então, olha, crédito extraordinário seria para reforço de dotação? Não, não tem reforço. Tem exigência de prévia autorização? Não, porque é medida provisória. Lembra? No âmbito da União. Se for no Estado e município, só se houver a previsão dessa medida provisória lá na lei orgânica ou na Constituição estadual. No âmbito da União, tem a medida provisória, então o crédito extraordinário é por meio de medida provisória. É o que a gente vê lá na Lei 4.820, que era decreto, depois com a Constituição de 88 passou a ser consubstanciado pelo meio da medida provisória. Então veja, necessita de prévia autorização? Também eliminamos essa aqui, porque a gente viu que a autorização era só uma ratificação, é posterior. Necessita de prévia autorização? Veja que essa expressão está em 3 alternativas que você já poderia eliminar. É um reforço de dotação? Não é reforço de dotação o crédito extraordinário, nem o crédito especial, que é para algo novo. O que é reforço de dotação? É o crédito suplementar. Então, qual a resposta aqui? Ó? É a letra D, que sobrou, ó. Atende despesas imprevisíveis e urgentes, já vou mostrar aqui o quadrinho comparando a Lei 4.820 e a Constituição, e independe de prévia autorização em lei especial. Olha só. Vamos pular para cá, ó. Lá na Lei 4.820, a expressão era imprevista. A despesa tinha que ser imprevista. Mas com o advento da Constituição de 88, passou a ser, ó, olha aqui comigo, imprevisíveis. Esse quadrinho e esses esquemas nós usamos durante a nossa aula de AFO. Tem o curso regular de AFO lá no site do CDF Concurso. E também já lançamos lá o curso específico para DPDF, Defensoria Pública do Distrito Federal, que já tem até data de prova marcada para realização. E o curso para a DASA também de AFO, lançamos lá. A gente utiliza esses esquemas para facilitar. Olha só a comparação. No caso da 4.820, os exemplos lá citados, os casos, eram taxativos. Mas com a Constituição passaram a ser exemplificativos. Então, quando que se abre esse crédito extraordinário? No caso de calamidade pública, de guerra e de comoção interna, que antes era comoção intestina. É o mesmo significado. Não é nada de problema, né, intestinal, não. É comoção, né, intestino no sentido de interno, né, no interior daquele país, daquele território. A urgência ficou mantida e veja, com o STF na DIN 4.048 de 2008, esses casos aqui, ó, os 3 itens A, B e C, passaram a ser itens norteadores. Norteadores. Então não é mais qualquer caso, que foi no âmbito dessa discussão no STF, da DIN, foi um pedido de abertura de crédito extraordinário, o crédito extraordinário para a Justiça Eleitoral, para a realização de eleição. Mas eleição, sabemos que ela ocorre de 2 em 2 anos. Cadê aí? Não tem nem imprevisibilidade, muito mesmo, né? Não eram imprevistas nem imprevisíveis. Não encaixava em nenhum dos 2 critérios aqui. Então, imprevisíveis é imprevisíveis mesmo, né? A gente usa lá na nossa aula o exemplo da sogra chegando, que é algo que você podia até prever, mesmo você não querendo, né? Você está lá no seu futebol no domingo, ela chega, mas ela mora ali perto, é algo imprevisto. Não tava, né, aquele final de semana ela não tinha dito que estava indo, mas apareceu. Imprevisto. Agora, imprevisível, aquilo que não faz sentido dificilmente acontecer. É o Papa, né, chegando na sua casa dizendo também que vai passar ali aquele final de semana abençoando toda a família. Mas o Papa, ele veio lá isso, mas pode acontecer, mas é muito raro e muito difícil. Isso é imprevisível, é diferente de imprevisto. Então é imprevisível, por isso que os casos norteadores são guerra, comoção interna, calamidade pública, né? É os casos imprevisíveis, é o caso da calamidade da pandemia aqui do coronavírus, que todos nós estamos sofrendo essa crise sanitária. Então, crédito extraordinário, volta para cá, ó, o suplementar que é para reforço e os outros 2 são para novas dotações, por isso que a resposta lá ficou item D,
Partimos para a próxima. Vamos ver se você faz essa, hein? Pode parar também o celular aí, o seu aparelho, o seu iPad, o seu smartphone e responder. Depois você acompanha com a gente a correção. Olha só. As receitas públicas que representam recursos recebidos de outra pessoa de jeito público, então tá vendo? Ele está trazendo um conceito. Ou privado, independente né, de contraprestação direta de bens ou serviços, são classificadas como? Trouxe um conceito de receita e está perguntando para a gente qual é essa receita. Item A, seria uma operação de crédito, uma amortização de empréstimo, uma alienação de bens, outras receitas de capital ou transferências correntes. Veja que dá para agrupar 4 numa mesma característica e uma está diferente, não é isso? Como que a gente aprende lá na classificação da nossa aula? Ó, a gente aprende assim, ó, operação de crédito, alienação de bens, é aqui, ó, é alô, né? Alô, amor, de amortização, ó. Trans, de transferência de capital, transou. Para a gente fazer aqui a referência, ó, nosso mnemônico aqui, ó. Ok? Alô, amor, transou. Veja que olhando para o lado de cá, a única que não é de capital, qual que é? Você já acertou. Se você falou letra E, é a transferência corrente, ó, que está aqui em cima. E o conceito trazido é o conceito lá da Lei 4.320, a resposta é a letra E. E a Lei 4.320, no artigo 12, parágrafo 2º, e o parágrafo 6º vai definir a transferência corrente e a transferência de capital. São muito semelhantes. Eu vou te mostrar aqui agora os dois conceitos. E são as duas categorias aí que são classificadas pela destinação, né? Pelo aquilo que foi aplicado lá na ponta, para onde ela está indo, né? Como se é transferência, não sabemos ainda a sua classificação, se corrente de capital, mas quando é aplicada lá no destino, aí sim ela está classificada como corrente ou uma transferência de capital. Veja a semelhança entre os dois conceitos. Ó, a corrente não corresponde à contraprestação direta de bem ou serviço. Deixa eu marcar aqui diferente, ver se eu consigo aqui, peraí. Marca texto. Ó, não corresponde de bens e serviços. Também a transferência de capital, independentemente de contraprestação direta de bens e serviços. Transferência corrente. Nós temos as contribuições. Também aqui na transferência de capital temos as contribuições. Agora, qual a diferença? Vamos de novo aqui. Ó, quando se tratar de transferência de capital, teremos auxílios. E quando for transferência corrente, subvenções. E aí tem a subvenção econômica e a subvenção social. Também tem um conceito lá na Lei 4.320. E veja que aqui em cima, ó, transferência de capital já é para aquelas duas que tem lá, que a gente estuda, que é investimento, né? Ou inversão financeira, que são as classificações da despesa, né? Despesa de investimento, despesa de capital de investimento, de inversão ou amortização da dívida, é o número 3 ali, naquele GND, Grupo Natureza da Despesa ali, né? Vamos embora? Tocar para frente então? Ficou certo aqui, letra E? Próxima questão. Dentro da VUNESP ainda, a despesa pública, então vimos a classificação da receita, agora a despesa pública de capital, né? Inversão financeira, que acabamos de falar aqui atrás, que tem investimento e as inversões, representam as dotações. Então, quais dotações aqui que são inversões financeiras? Também uma leitura da Lei 4.320, no nosso última correção de simulado, vamos falar aí qual assunto que dominou, né, nossa série de simulados, qual o assunto ali predominante, né? De onde saíram, qual foi a fundamentação? Foi a Constituição Federal, né, na parte que trata de orçamento? Foi a Lei 4.320, a lei dos orçamentos, a lei da contabilidade pública? Foi a lei de responsabilidade fiscal? Foi portarias ou normas específicas? De onde saiu? Usou o manual técnico de orçamento, o manual de contabilidade aplicada ao setor público? Qual foi essa norma aí que a gente consegue perceber que foi mais cobrada, né? Aqui, ó, já vimos que de novo a 4.320, olha só. Destinada, vamos passar para frente já, você respondeu aí, olha só, tocando aqui para frente, ó, quem é destinado à manutenção de serviços anteriormente criados ou atender obras de conservação, isso aqui é o quê? Isso aqui é manutenção, né? É o dia a dia. Essa manutenção lá na Lei 4.820 é chamada de despesa de custeio, dotações para manutenção de serviços anteriormente criados, inclusive as destinadas a atender obras de conservação e adaptação de bens móveis. Tá, exatamente o item A e o C. Já o item B está no artigo 13, que lá na 4.320, o artigo 13, traz uma lista, né? Uma lista lá de despesa corrente, pessoal, encargos, vem trazendo, né? E segue, despesa, custeio, é isso, isso, isso.
Depois continua no outro item, que são as transferências. Artigo 13, é exatamente esse artigo, ó, que veio sendo cobrado aqui, ó. Pagamento de serviço de terceiro, pagamento de pessoal e encargos de aquisição de material de consumo, isso tudo aqui, despesa corrente. Não é o que ele perguntou para a gente lá atrás, que veja, ele perguntou que era uma inversão, que é uma despesa de capital. Vamos para o lá o D, a letra E, para os quais não corresponde a contraprestação direta de bens e serviços, já vimos também, né, que são as transferências. E olha só, aqui, exatamente aqui, ó, destinados à aquisição, cópia, é a mais correta, né? É a que está lá na 4.820, né? Destinado à aquisição de imóveis ou de bens de capital, já em utilização, é a marca da inversão financeira, né? O investimento construiu um prédio novo, uma obra pública nova, já a inversão adquiriu aquele bem e já estava em utilização. Não houve ali incremento na riqueza daquele país, daquela nação, no PIB, né? No Produto Interno Bruto, não houve nenhum bem de capital novo, mas sim a aquisição daquilo que já estava em utilização, por isso é uma inversão financeira. Já vamos aqui para o item 4. Olha, o item 4 a gente mudou de banca. Estávamos até agora com a Vunesp, como dissemos, uma banca lá de São Paulo, que organiza o vestibular da Universidade Paulista já há muito tempo, utiliza questões de múltipla escolha e elabora principalmente os concursos lá estaduais, e já até, né, a Vunesp também tem feito concurso em outros estados, né? Por exemplo, eu vi recentemente, não sei se foi edital, uma notícia do concurso da universidade lá do Amazonas. A Vunesp organiza o concurso da PM de São Paulo, concurso grande, né? Tanto para oficial quanto também para praças, concurso do Ministério Público do Estado de São Paulo, Vunesp, e um concurso gigantesco, que ó, aconselho você a dar uma olhada, ele ocorreu em 2017, acho que com mais de 500 vagas, se eu não me engano, que foi o concurso para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que teve aí 150 mil, né, inscritos, né, comparando aí, por exemplo, a Polícia Civil agora do DF, para escrivão, teve 50 mil inscritos. Para a gente tem 80 mil inscritos, né? Somando os dois, não dá, né? Um concurso lá de São Paulo, que Tribunal de Justiça, para técnico, né? Técnico judiciário, mais de 150 mil inscritos, organizado aí pela Vunesp. Então vamos dar uma olhada aqui, encerramos a Vunesp, essas três, vamos fazer 3 agora do Sebrasp, e esse concurso aqui, ó, deixa eu olhar de novo, a Cefaz, ó, marcar aqui com você, a Cefaz lá de Alagoas. Então a Secretaria de Fazenda, então esse concurso estadual, cada estado tem a sua Secretaria de Fazenda e organiza bons concursos, né, são cargos muito, muito procurados. O salário aqui desse concurso, se eu não me engano, era em torno de 8.200. E tinha 2 cargos, tanto o auditor fiscal, né, que realiza a fiscalização, e o auditor de finanças e controle, né, que é desse cargo aí que eu tirei, ó. Tirei essas questões aqui, que é o auditor de finanças e controle. Olha, eu dei uma olhada no edital, lógico, antes de montar o nosso simulado, e você percebe ali uma prova de conhecimento básico ali com questões ali de mais de 10 disciplinas, para os 2 cargos. Tinha mais de 10 disciplinas ali para os 2 cargos ali. Então, todos os direitos, português, direito empresarial, direito civil, contabilidade, raciocínio lógico, TI, né, dentro dessa parte básica aí, e fugir um pouco daquele padrão da CESP aí de 50 a 70, né, 70 a 50, que 120 itens, fugir um pouco, agora não recordo qual o número ali de questões, e acho que é uns 100 questões de conhecimento básico e mais 60, 80 de conhecimento específico, depois tem que olhar. E na parte de conhecimento específico, que eu tirei as questões, que tinha ali contabilidade pública e tinha finanças, cobrava finanças públicas, não veio AFO, não é AFO, é finanças públicas, mas você percebe o conteúdo ali muito afim, ali, muito próximo do que é cobrado de AFO, por isso que eu trouxe as questões. Então vamos lá ver essa provinha aqui, da Cefaz lá da Alagoas. Acho que eram 25 vagas e mais ou menos aí 1.000 e poucos inscritos. Então tinha uma concorrência menor que a do Exército lá, que foi a nossa primeira bateria. Menor aqui do que lá. Lá depois eu falo quantos que foram, acho que foram 500 para 2 de ciências contábeis e a outra era um pouquinho mais, era 1.000 para 3, que era a parte de administração, que também tinha 3 questões. Vamos então aqui, ó, olha só. Após a aprovação da reforma da Previdência, então, ó, prova atual, né? O governo correu para estabelecer uma agenda de reformas econômicas, batizado de Mais Brasil. O plano do governo propõe transformar radicalmente o Estado, racionalizando os gastos públicos
Entre as propostas encontra-se a previsão de gatilhos que possibilitam a redução de salários de servidores de forma a evitar que o governo descumpra a chamada regra de ouro. Então está falando aqui de regra de ouro e de uma coisa que não é muito legal para o servidor, né? Que é criação de gatilhos, e acredito que já no Senado tem 2 PEC tramitando com esses gatilhos, que é numa situação de emergência, de extrema problema fiscal, e isso a gente vê durante a pandemia, isso ficou muito claro, né? Praticamente a dívida está 100% do PIB, então déficit gigantesco. Então o governo está pensando em criar alguns gatilhos. Para quê? Para fazer o que a LRF tentou fazer, né? Que é diminuir o salário. É um dos gatilhos que a gente está falando aqui. Então se o salário do servidor paga-se ali para 8 horas, se diminuir para 6 horas, proporcionalmente vai diminuir o salário do servidor. Com isso, arrumaria uma faixa ali de recurso, né? Economizaria um recurso fiscal para poder implantar, para poder aplicar em outras áreas. É o que está acontecendo hoje em razão do teto de gasto, não tem mais como criar além, né, do que se gastou no ano passado, né, mais a inflação, não tem muito mais margem para criação de nada, de despesa, então tem que, dentro das despesas existentes, criar alguma forma ali de você diminuir a despesa ou aumentar a receita. Então, nesse caso aqui do gatilho, é diminuir a despesa obrigatória, que é pagamento de servidor, para poder aplicar em outras áreas. Eles chamam de gatilho, né? A LRF tinha isso, mas o STF não permitiu, né, em decisão do STF. Então, olha só. E a regra de ouro que a gente já conhece. Então, vamos ler aqui embaixo. A proposta de emenda constitucional voltada a permitir que o governo possa reduzir o salário de servidores públicos em caso de grave desequilíbrio do orçamento qualifica-se essencialmente como um instrumento do Estado para o exercício da função distributiva. Opa, que isso, professor? Não é comum em AFO a cobrança daquelas funções do Estado. Aparece num concurso ou outro, não é em todos os concursos. Concurso de Tribunal de Contas geralmente aparece, né? Eu fiz o concurso do Tribunal de Contas da União, TCU, e fui aprovado em 2008, trabalhei lá durante 5 anos e no meu concurso cobrou, né, o conhecimento dessa função, só um conceito básico, né, sem muito aprofundamento. E como esse edital da Cefaz era de finanças públicas, fica mais aí, fica mais claro aí, ou mais fácil de se cobrar essas funções. Então vamos lá. Você acha que se trata aqui de função, veja, função distributiva, essa redução do salário? Não é nada aqui de distributivo, né? O que a gente está pensando aqui é um outro problema, um problema do desequilíbrio das contas públicas, não tem nada a ver com distribuição. Distribuição, você tem que já pensar em políticas como Bolsa Família, né? De distribuição de renda, políticas que alcançam esses mais necessitados. Isso sim é distribuição, é função distributiva. Então vamos lá, vamos ver a questãozinha aqui, ó. A solução quer dizer? Está errada a questão porque não é, no caso, função distributiva, né? Aqui é função estabilizadora, né? É o desequilíbrio orçamentário e se precisa buscar a estabilização. Então, tem 3 funções. A gente só vai ver aqui, né, o conceito direto, né? A gente tem a função alocativa, que é alocar recursos, no caso de uma obra, né, onde o mercado, o privado não consegue, não tem interesse às vezes em atuar, né, fornecimento de serviços como segurança pública, educação, faz aqui a atuação de alocação de recursos. A distribuição de renda na distributiva e a estabilizadora, que é estabilizar a economia. Tem 3 quadrinhos durante as nossas aulas que eu utilizo, que é o que se responde 90% das questões. Você pega esse quadro, guarda contigo, vai fazendo as questões. Quando aparecer uma expressão ou outra, um termo, sabe, aquele termo essencial que fez a diferença na questão, você vem aqui e anota. E guarda aqui, que eu tenho certeza que aí, quanto mais você faz questão, mais você diminui aí a chance de ser surpreendido na questão nova, cobrando esses 3 conceitos. Mas com esses quadrinhos aqui, eu tenho certeza que você responde a maioria delas. Olha só, função locativa, promover os ajustamentos na alocação de recursos. Exemplo aqui que eu dei foi construção de usina. E a dica CDF é bens e serviços, falha de mercado e infraestrutura, é o que geralmente vem nas questões. A função distributiva, justiça social, distribuição de renda, impostos progressivos, programas sociais. E a função estabilizadora, flutuações bruscas no nível de emprego. E aqui, ó, buscar estabilidade, uma política fiscal, ó, né, que é no caso aí que a gente acabou de comentar, a monetária principalmente para o Banco Central, né, a política monetária e a fiscal com o STN, discutindo aí essas receitas e despesas primárias, tá bom? Então, partimos para a quinta? Vamos lá. Questão número 5. No Brasil,
Tá vendo que a forma de cobrar já mudou? Não, o SEBRASP não é mais a literalidade. Ó. No Brasil, o que tem no Brasil? O Sistema de Planejamento e de Orçamento Federal tem a finalidade de formular o quê? PPA, LDO e os orçamentos anuais, cabendo ao Congresso Nacional o controle orçamentário. Aí você, opa, que isso? De onde veio isso? Olha, você sabe de onde veio. Pensa um pouquinho. Isso mesmo, veio de lá, da Constituição Federal. Qual artigo? Artigo 70. Olha, a banca inicialmente tinha dado a questão como certa, mas depois da enxurrada de recursos, entendeu que em razão das expressões utilizadas, né, do texto, né, que não ficou claro, poderia ter levado o candidato ao erro por ter aqui omitido a expressão, qual a expressão? Sistema de controle interno. Olha só. Então foi anulada essa questão. Veja aqui em cima, ó, colocamos aqui anulado. E a justificativa do CESP, e ele citou esse artigo 70, que lá no artigo 70 fala que a fiscalização COFOP, você sabe, né? Que aqui é COFOP, que é contábil, orçamentária, financeira, operacional e patrimonial da União e das entidades de administração direta e indireta, quanto a LELECO, né, que é legalidade, legitimidade e economicidade, a aplicação das subvenções e renúncias será exercida pelo Congresso Nacional. Então veja aqui, ó, orçamentário, pelo Congresso Nacional, foi até aqui que a questão foi, mas também pelo sistema de controle interno de cada poder. Então, se aqui tivesse assim, cabendo somente ao Congresso Nacional, aí estaria errada. Ou cabendo, dentre outros, ao Congresso Nacional, aí estaria certa. Talvez se inserisse ali uma expressão, a questão assertiva ficaria mais clara, né? Então foi anulada, e eu deixei anulado para a gente poder fazer exatamente como está lá na prova, né? Projeto de lei orçamentária anual, próximo aí, item 6, que não contém despesas essenciais, veja, não é literalidade, né? Isso aqui a gente não vai encontrar em nenhuma lei, né? Um projeto de LOA que não tem despesas essenciais. Quando, né? Não existe, né? A LOA, ela materializa as políticas públicas. É a principal lei do sistema de planejamento e orçamento. Né? O STF já disse, o ministro Aires Brito, que é a principal lei, né, abaixo da Constituição, é onde estão ali as expressões máximas ali daquele governo. O que aquele governo vai entregar para a sociedade? Está na LOA, né? Deverá ser revisto antes de ser votado, pois os créditos adicionais, que têm a função de ajustar as dotações da LOA, ajustar, é isso mesmo, né? São mecanismos retificadores dos créditos adicionais, eles devem ser usados somente, quando aparece essa expressão na prova a gente liga o alerta, como crédito suplementar e crédito extraordinário. Somente? Não, né? A gente sabe que além do suplementar e o extraordinário, existe qual? O especial. E aí você mata a questão. Não é somente porque tem aqui, ó, os créditos iniciais ordinários que estão na LOA, depois vem as retificações, que são os créditos adicionais, suplementar, especial e extraordinário. Isso aqui é outro item, outro mapinha que a gente usa lá no nosso curso. Durante a aprovação, a discussão do orçamento, tem as emendas parlamentares que vão alterar o orçamento. A própria mensagem retificadora do presidente pode, né? Desde que não inicie a votação daquele trecho lá na comissão de orçamento. Depois, durante a execução, temos créditos adicionais e não podemos esquecer desse artigo aqui lá na Constituição, que é o artigo 167, aqueles da vedações, ó, e o inciso 6 e o parágrafo 5º. Não sei se ficou ruim aí. Que trata do remanejamento, transposição e transferência de uma categoria de programação para outra, de um órgão para outro, só vai poder mediante autorização legislativa. Ok? Então essa aqui está errada. Muito bem, obrigado pela sua atenção. E ó, não se esqueça, teremos outros simulados aí de AFO para você treinar. Treinamento difícil, combate fácil. É assim que a gente vai te ajudando a buscar o seu sonho e a sua aprovação. Até mais!